Os louvores, já ouvimos mensagem que nos faz pensar, repensar, que nos faz refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa condição. É tão interessante que o Espírito Santo, ele trabalha em conexão com o seu povo. Muitas coisas que o pastor falou, nós falamos pela manhã, até o versículo que eu citei pela manhã, o pastor citou agora à noite, e o pastor não estava na escola, viu, irmão? Só para vocês entenderem como o Espírito Santo ele trabalha com essa harmonia, trazendo para nós esse entendimento de que o caminho que nós estamos percorrendo é justamente aquele que o Senhor estabeleceu para nós, e somos conduzidos pelo Espírito Santo. Isso é mais importante, porque é Ele que nos conduz, é o Espírito Santo que nos capacita, é Ele que vai nos conduzir, e é Ele que está nos sustentando nessa caminhada para que nós tenhamos uma vida sadia, uma vida espiritual que glorifica o nome do Senhor. Eu quero trazer para os irmãos, para a igreja do Senhor, está em Lamentações, capítulo 3, a palavra de Deus, profeta, Lamentações do profeta Jeremias, relatando o que estava acontecendo naqueles dias. Jeremias, ele diz assim no versículo 1 do capítulo 3: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volve contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos e edificou contra mim, e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze, e ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. O verso 21, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Jeremias está dentro de um contexto que nós vamos observar. Havia crise política naqueles dias, havia uma crise moral, e também havia uma crise espiritual. Jeremias era um profeta que se colocou na condição para ser usado por Deus, mesmo ele entendendo, compreendendo e até mesmo falando para o Senhor, que ele não sabia falar, mesmo declarando ao Senhor que ele era pequeno demais para isso, que ele não era da escola de profetas. Mas o Senhor, no capítulo 1 de Jeremias, ele disse que ele escolheu, ele separou, desde quando ele ainda era informe, colocou ele como profeta perante as nações. E a ordem de Deus para Jeremias é que ele falasse e não se calasse. Como profeta de Deus, habilitado pelo Senhor em um tempo de crises, ele não se calou diante das situações que ele via no seu dia. E por causa da sinceridade do seu coração, por causa da mensagem de Deus e do compromisso que ele assumiu com o Senhor em pregar, em falar a verdade e denunciar o pecado de Jerusalém daqueles dias, Jeremias passou por situações que poucos homens passariam naqueles dias.
O próprio texto nos diz, no capítulo 1 de Lamentações, diz que Jerusalém, ela se tornou como uma viúva. As virgens naqueles dias, elas estavam abatidas e desoladas. Por quê, irmãos? Por causa da desobediência do povo e de não atentarem para aquilo que a palavra de Deus estava instruindo através do profeta Jeremias, como advertência para que eles não incorressem, permanecendo no erro, eles seriam levados para o cativeiro. E por causa da desobediência do povo, e por rei ele está assim conduzindo de forma errada e não atentando para aquilo que o homem de Deus estava falando, e dando ele ouvido para os falsos profetas, isso consistiu em levá-los para o cativeiro. A Bíblia nos diz, e a história também nos fala, que na primeira levada, quando Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém, eles queimaram os portões da cidade, eles saquearam o templo do Senhor, profanaram a casa de Deus, destruindo os altares, levando os utensílios sagrados da casa do Senhor. Os muros foram derrubados, os príncipes, os nobres de Jerusalém, eles foram levados, e a história diz que na primeira levada, mais de 1 milhão de pessoas foram levadas cativo. Observe claramente, tudo isso aconteceu por não atentarem para a mensagem do Senhor, para aquilo que o próprio profeta Jeremias, ele tinha pregado, ele tinha denunciado, que permanecendo nessa condição, eles pagariam um preço muito alto. E a Bíblia nos diz, irmãos, que os falsos profetas, eles profetizavam coisas boas ao rei, que o rei tenha vida longa, que o teu reino será próspero. Mas quando chamava Jeremias, Jeremias diz: os dias do teu reinado está contado. Nabucodonosor virá, destruirá Jerusalém e vos levarão cativos. E por causa disso, eles esbofeteavam Jeremias. Os dias de Jeremias, como homem, como profeta de Deus, como ele mesmo declara nesses versículos que lemos, foram dias tenebrosos, foram dias de perseguições. Eles prendiam Jeremias, eles açoitavam Jeremias, eles colocavam Jeremias no tronco, eles colocaram Jeremias em calabouços. Então ele mesmo diz: eu vi a vara, eu sou o homem que vi a vara do furor do Senhor. Porque a indignação de Deus que estava sobre aquela nação, e pelo profeta denunciar o pecado do povo, o próprio povo ia contra o homem de Deus. Porque é assim que acontece, irmãos, quando alguém se coloca nessa condição para ser usado, para denunciar o pecado do povo, aqueles que são rebeldes, eles vão contra aquele homem de Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela nos adverte nos dias de hoje que a verdade, a sã doutrina, ela será como comichão nos ouvidos. As pessoas não vão querer ouvir. As pessoas, elas vão se aborrecer com a verdade. Elas vão se aborrecer por causa da pregação, por causa da palavra. Por quê? Porque essa palavra será como comichão nos seus ouvidos. Eles não vão querer parar para ouvir a verdade, porque a palavra vai confrontar as suas vidas. Ela vai confrontar o estado que essa pessoa está vivendo. A condição como ela está vivendo vai ser denunciada, e por isso eles não vão querer ouvir a verdade. E Jeremias diz que ele foi o homem que viu o furor da vara do Senhor. Ele foi açoitado, colocado em calabouço. A gente percebe que Jeremias, ele chega a um estágio na sua vida de sofrimento.
Ele chega até a pensar que ele não teria mais jeito e condição para aquele povo. Observe o versículo de número 20, ele diz: a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias chegou um momento de angústia na sua alma, que a própria alma dentro dele se abatia pela condição que ele estava vendo o povo. Se nós olharmos Jeremias capítulo 9, ele saía nas ruas de Benjamim, chorando, clamando a Deus, para que o Senhor tivesse misericórdia daquela nação. E ele disse: oxalá que Sara, ainda que minha cabeça se enchesse de água e os meus olhos em fonte de lágrimas, eu choraria de dia e de noite, e dizia: salva o teu povo, ó Senhor. Jeremias estava lamentando pela condição que ele estava vendo, e o juízo de Deus sobre aquele povo era algo inevitável. E ele chega aqui a dizer que a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias está trazendo, fazendo uma recordação e dizendo o que é que pode ter esperança. Eu quero lembrar de algo, eu quero trazer à minha memória algo que possa me firmar, me dar uma certeza que possa haver esperança para este povo. Observe, irmãos, como está dilacerado o coração de um homem, que o que ele quer é que o povo atente para aquilo que está sendo pregado. Porque um profeta de Deus era o arauto do Senhor, ele é um representante de Deus diante do povo. Ele era o responsável por trazer a mensagem de Deus como advertência, até mesmo como juízo para o povo, para que eles atentassem e viessem mudar o estado como eles estavam vivendo. Só que o Senhor, irmãos, Ele é tão maravilhoso, grandioso, que no momento de aflição, de angústia, de desilusão na vida de um homem, uma alma afligida, uma alma que está ali angustiada, Deus traz o refrigério, Deus traz um alento para o coração de Jeremias. Quando ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, eu quero fazer uma autorreflexão, eu quero me firmar em algo que possa trazer alegria para a minha alma. E o Senhor conforta o coração do profeta no versículo 22: as misericórdias do Senhor são ela a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Somente, irmãos, por causa das misericórdias do Senhor é que a nação, ela sobreviveu, teve condições de retornar. Só por causa das misericórdias do Senhor que o nome daquele povo não foi esquecido na história. É por causa das misericórdias do Senhor que todos os dias acordamos, continuamos vivendo, Deus nos dando livramento, Deus nos dando condições para que nós possamos avançar, ter uma estrutura para prosseguir, ter uma vida espiritual, aonde nós podemos nos alegrar com o Senhor, enaltecer a Ele, engrandecer o seu nome, porque as misericórdias do Senhor são ela a causa de nós não sermos consumidos. São as misericórdias do Senhor, irmãos, que nos mantém de pé dia por dia. São as misericórdias do Senhor, por causa dessas misericórdias, por causa do seu amor, que Ele nos resgatou, nos regenerou e colocou um novo cântico na nossa boca. Por causa da misericórdia do Senhor. O Senhor conforta Jeremias, diz: as misericórdias do Senhor são ela a causa
de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. O salmista, no Salmo 103, no versículo 3, o salmista diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. São os olhos do Senhor que procuram os fiéis. É justamente por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Observe como o Senhor é zeloso. Ezequiel 9, ele também trata deste mesmo assunto. Ezequiel, ele tem uma visão e diz que ele ouviu uma voz dizendo assim: matem todos. E ele ouviu um tropel como que de animais. Só que quando ele ouve essa voz, ele viu um homem de branco com um tintureiro na mão. E ele ouviu a voz dizendo: esperem, até que sejam marcados com tintas aqueles que ainda choram no meu altar. Aqueles irmãos que ainda choram no altar do Senhor e são sinceros, são verdadeiros no servir, na adoração, na prestação de um serviço, na adoração ao Senhor. O Senhor preserva eles, o Senhor sustenta, o Senhor livra, e o Senhor faz com que o seu nome não desapareça da história, mas eles prevalecerão, porque o Senhor é poderoso para isso. Por quê? Porque as suas misericórdias, as misericórdias do Senhor são elas a causa de não sermos consumidos. E Jeremias continua. O que é que as misericórdias do Senhor faz? Ele diz: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor, elas se renovam em nós cada manhã. E o que é amanhã que ele está falando aqui? É o fim de um dia e o nascer de um novo dia. O primeiro dia se foi, no raiar de um novo dia, as misericórdias do Senhor, ela se renova, porque Jeremias diz: fiel é o Senhor, louvado seja Deus, porque Ele é fiel. Porque o Senhor jamais vai deixar que os seus filhos fiquem no esquecimento, principalmente aquele que zela da sua palavra, aquele que sustenta o seu nome, aquele que está pronto a prestar a Deus um culto de louvor. E Jeremias diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha como as coisas começam a mudar. O homem que outrora está angustiado, o Senhor agora está trazendo refrigério para a sua alma. Ele começa a compreender que ele está numa dependência. Ele começou a entender que a razão de estar passando por tudo aquilo é porque ele se colocou em uma condição de ser fiel a Deus, de não negociar os princípios e os valores que o Senhor tinha dado a ele. E por ele não negociar esses princípios e valores, ele passou por situações dessa natureza, mas ele não estava só. O Senhor estava com ele. E Deus o honra, a ponto de Nabucodonosor, na segunda levada, quando ele vai, ele diz, ele dá ordem para Arioque, que é o general do exército. Ele diz assim: vai, traga os cativos, traga o rei, mas lá na praça da cidade tem um homem que está amarrado. O nome dele é Jeremias. Solte e dê a ele a condição de decidir para onde ele quer ir. Olha só, irmãos, Nabucodonosor era um dos maiores imperadores do mundo antigo daqueles dias, e o Senhor, irmãos, honra Jeremias.
Porque Nabucodonosor tinha autoridade e poder para estipar, matar quem ele queria. Mas a ordem dele para Arioque é: solte ele e dê a ele o direito de escolha. Se ele quiser vir, ele vem para cá e vai ser recebido com honra. Mas se ele quiser ir, deixa-o. O Senhor está trazendo refrigério para a alma daquele que honra o Senhor. É por isso que Jeremias, irmãos, ele bate no peito e diz: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Se a nossa porção for o Senhor, irmãos, nós não vamos ter falta de nada. Nós não vamos estar preenchendo o vazio da nossa vida com nada, com coisas supérfluas, com coisas transitórias, com coisas passageiras. Não, por quê? Porque o Senhor é a minha porção. O Senhor é o meu alimento, é Ele que me sustenta, é Ele que amplia a minha visão, é Ele que me dá segurança, é Ele que me dá certeza do caminho que eu estou trilhando e das decisões que eu tomei em servir e em ser fiel a Ele. É como se Jeremias estivesse dizendo: o Senhor basta para mim. O Senhor preenche todo o meu ser, toda a minha alma, a minha vida é conduzida por Ele. E Ele fala mais ainda: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. É bom esperar, irmãos, o tempo de Deus. Nós não podemos nos precipitar, pular na frente de Deus. Passou por um momento difícil, sofreu prisões, foi esbofeteado, passou por um calabouço, foi jogado em calabouço, foi rejeitado, foi. Mas o Senhor está trazendo um alento para a sua alma e dando convicção a Ele: a decisão foi a certa. Por isso ele espera no Senhor. É por isso que o salmista no Salmo 40 ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Isaías capítulo 40, versículo 28 e 29, ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como que? De águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha só, irmãos, qual é o segredo? Esperar no Senhor. Ele diz que os moços tropeçam e caem, os velhos cansam e se fadigam, mas ele diz: mas os que esperam no Senhor, eles serão renovados como a águia. Os que esperam no Senhor serão renovados. A mensagem de hoje, o início do culto, foi justamente de abrir mão de coisas do passado e deixar de se preocupar com coisas futuras. O acúmulo dessas coisas traz desgastes físico, mental e psicológico. Descansar em Deus é a melhor coisa para o homem, porque ele anda, ele cresce saudável, confiando, sabendo em quem tem crido. Isso é o que? Certeza, segurança, visão de quem está trilhando um caminho que está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Porque quem não é conduzido pelo Espírito Santo anda em dúvida e incerteza. Mas quem é conduzido pelo Espírito Santo, ele sabe para onde vai. É assim que João diz: quem é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. O vento sopra-se onde quer e ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo
Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, irmãos, foi confortado em um tempo de crise. Depois que experimenta, eu vou concluir, depois que experimenta tudo isso, que ele começa a entender que é um projeto de Deus e o Senhor está cuidando dele, ele faz um convite. Faz um convite no versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-lo e voltemo-lo para o Senhor. A recomendação de Jeremias é que nós vamos fazer uma autoavaliação de nós mesmos, esquadrinhar a linha, para de estar dando curva, desculpa, pegando o atalho. Esquadrinhe o caminho, estreita o caminho, encurta essa relação entre você e Deus, estreita esse negócio, te aproxime mais de Deus, busque mais a presença, esquadrinhemos-nos, da forma, dá sentido a essa caminhada, e experimenta-o. E uma vez experimentando, ele diz: voltemo-nos. Ah, irmãos, quem come uma comida boa não quer, já quer saber qual é a receita, porque ele provou, gostou e ele quer mais. É por isso que ele diz: esquadrinhe, experimente e volta para o Senhor. Trilha da onde parou. Essa é a recomendação de Deus. Eu vou parar aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê graça. Pode celebrar o nome do Senhor nesta noite com a salva de